Oi, pessoal! Nesse vídeo a gente vai discutir um resultado que está enunciado e demonstrado na seção 3.5 do material do Profmat, da disciplina de Geometria, intitulada Quadriláteros inscritíveis e circunscritíveis. Precisamente esse resultado ele fala de quadriláteros inscritíveis. E para começar a falar dessa proposição, a gente vai definir o que é um quadrilátero inscritível. Bom, segundo o autor, um quadrilátero é inscritível se existe um círculo circunscrito ao quadrilátero. Então, por exemplo, nessa ilustração que a gente está vendo aqui, o quadrilátero ABCD, ele é inscritível porque existe um círculo circunscrito ao quadrilátero. Então, notem que a circunferência ela passa pelos vértices do quadrilátero ABCD. E a proposição que a gente está investigando aqui e vai tentar justificar diz o seguinte: se um quadrilátero convexo ABCD, um quadrilátero convexo ABCD é inscritível, se e somente se uma qualquer das condições a seguir for satisfeita. A primeira dessas condições afirma que a soma das medidas desses dois ângulos aqui é igual a 180 graus. Quem são esses ângulos? DAB é esse ângulo, DAB, então é esse todo aqui, mais o ângulo BCD, BCD, que é o todo aqui. A soma desses dois ângulos, na primeira afirmação aqui, da medida desses ângulos, deve dar 180. A outra condição, a afirmação feita aqui, é que se o quadrilátero for inscritível, a gente vai poder mostrar que as medidas desses dois ângulos são iguais. E de forma equivalente, se elas forem iguais, então o quadrilátero vai ser inscritível. Esses dois ângulos estão indicados aqui na figura em vermelho. BAC igual a BDC. Bem, então como é uma equivalência, sempre que é um teorema de C e somente C, a gente deve mostrar o que a gente costuma chamar de ida e volta. Primeiro a gente supõe que o quadrilátero é inscritível e a partir dessa suposição conclui que são verdadeiras essas duas afirmações. E num segundo momento, supondo verdadeira cada uma delas, e a partir disso, então conclui que o quadrilátero é inscritível. A gente vai começar conversando sobre a ida, que é supor que o quadrilátero é inscritível. Então, olhando para essa ilustração, como eu estou supondo que ele é inscritível, eu já desenho ele inscrito numa circunferência. Certo? Falando primeiro da condição B, por que ela é verdadeira? Essa condição B aqui, essa afirmação B, ela é verdadeira porque ela decorre do teorema do ângulo inscrito. E o teorema do ângulo inscrito diz o seguinte: se AB e AC são cordas desse círculo, então a medida do ângulo BAC é exatamente a metade da medida do ângulo central que corresponde a ele, que no caso é o ângulo BOC. Então, esse ângulo aqui mede a metade do ângulo BOC. Da mesma forma, esse ângulo BDC aqui, também pelo teorema do ângulo inscrito, ele deve medir a metade do ângulo central correspondente a ele, que no caso é o mesmo, BOC. Então, notem que esse aqui mede a metade de BOC e esse também mede a metade de BOC. Por isso, eu posso afirmar que eles são iguais. Então, aqui decorre que o BAC é igual ao BDC. Agora, vamos tentar verificar a primeira aqui das afirmações, que DAB mais BCD é igual a 180. Da mesma forma, a gente vai usar o teorema do ângulo inscrito. Observem que esse ângulo DAB, ele mede a metade desse arco BCD, ou metade do ângulo central correspondente, que seria o BOD. Por outro lado, o ângulo BCD mede a metade desse arco aqui correspondente, que é o BAD. Só que esse arco DCB mais o BAD dá o todo, que seria uns 360 graus aqui nessa circunferência, né? Então, por isso, a metade mais a metade é igual a 180.
Isso conclui a ida. Observem que a gente costuma dizer, então, referente ainda à condição B, que esse ângulo BAC ele enxerga a corda BC, que é a mesma corda enxergada pelo ângulo BDC. Tá? Isso ajuda depois para concluir que esses dois ângulos são iguais dentro dos exercícios. Bom, a ida, ok. Agora a gente precisa justificar a volta, que é supor cada uma dessas duas condições verdadeiras e a partir de cada uma delas poder concluir que o quadrilátero, então, será inscritível. Então, primeiro a gente vai começar com a letra B. Supor que esses dois ângulos são iguais. Eu vou chamar de θ cada um desses ângulos. Então, como eles têm a mesma medida e o valor dessa medida é θ. Eu quero encontrar quem é o círculo que circunscreve esse quadrilátero. Então, eu não sei se ele existe ainda. Como que eu vou fazer isso? Observem que esses pontos A e D aqui, eles estão situados sobre o arco capaz de tamanho θ sobre o segmento BC. Então, o círculo circunscrito que eu estou procurando, ele é o círculo que contém o arco capaz θ sobre o segmento BC. Então, esse é o círculo procurado. Para o item A, para supor que ele seja verdadeiro, supor que aquela soma dos dois ângulos dá igual a 180, e eu quero concluir, então, que esse quadrilátero é inscritível. Então, a partir dessa condição, dessa afirmação que a soma dá 180 eu poder concluir que ele é inscritível, a ideia que a gente vai usar é mostrar por contradição ou por absurdo, né? Então, vamos supor que esse círculo que está desenhado aqui é o círculo que circunscreve o triângulo DAB. Esse eu sei que existe, sempre existe um círculo circunscrito a um triângulo dado. Então, a gente, como não tem certeza ou quer verificar que ele é justamente o círculo circunscrito ao quadrilátero, nesse momento a gente afirma que, por exemplo, C está dentro do círculo, ele não pertence à circunferência aqui que passa pelos outros três vértices. Certo? Então, se isso for verdade, eu posso prolongar esse lado BC do quadrilátero até atingir a circunferência aqui num ponto E. Pela primeira parte do teorema, esse quadrilátero ABED, ele é inscritível. E é verdade afirmar que esse ângulo DAB mais o ângulo DEB, esses dois aqui, a soma deles dá igual a 180. Isso decorreu do teorema do ângulo inscrito. E aí eu vou dizer, por outro lado, pela hipótese, 180 também é a soma do DAB com o DCB. Isso é a hipótese, a gente está afirmando que a condição A é verdadeira. Então, dessa igualdade aqui, eu posso cancelar as medidas aqui DAB e chego à conclusão que, então, a medida BED é igual à medida BCD, que eu indiquei aqui na figura com esse símbolo aqui vermelhinho. Só que isso é uma contradição ao teorema do ângulo externo. Notem que esse triângulo DEC, esse ângulo DCB, ele é externo a esse triângulo. E nós sabemos que se ele é externo, ele é igual à soma das medidas dos ângulos internos não adjacentes a ele. Então, se isso é verdade, esse ângulo aqui deve ter medida zero, né? Ou seja, o ponto C deve coincidir com o ponto E para que essa afirmação seja verdadeira, certo? Então, se o ponto C não pertence ao círculo, nós temos uma contradição, logo ele deve pertencer ao círculo. Então, isso conclui a prova do teorema. A partir de cada uma das condições, a gente conseguiu concluir que, então, o quadrilátero é inscritível.